Abrindo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Evangelho de João 14, 1. Abra aí, por favor, em nome de Jesus. João 14, 1. Nós iremos ler alguns textos, então peço que você fique bem atento. Se você tiver papel, caneta ou bloco de anotação, você puder anotar aí os pontos, para que depois você possa estar meditando. Faça isso em nome de Jesus. João, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Já encontraram? Foi colocado aqui, não é isso? Vamos ler, irmãos. Olha só, está escrito assim, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Versículo 6. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Talvez esse seja o versículo mais conhecido desse texto, né? Você já deve ter usado bastante para evangelizar, falar do amor de Deus a alguém. Já deve ter meditado bastante nesse versículo, em que Jesus diz a Tomé, aos seus discípulos, eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há libertação. Sem Jesus não há acesso ao Pai, à presença do Pai. Então, irmãos, esse texto aqui, Jesus, ele falou, depois de ele alertar aos discípulos sobre aquilo que iria acontecer. Jesus estava falando sobre algumas situações que os discípulos começaram a se entristecer no seu coração. Jesus falava sobre a sua morte. Jesus falava que ele iria, não é, aos céus, e os discípulos começaram a ficar assustados com aquilo, preocupados no coração. E agora? O mestre está dizendo que não vai mais estar conosco. Ele que ressuscita mortos, que liberta oprimidos, que faz milagres. Nós estamos aqui doando a nossa vida, caminhando com ele e não veremos mais. Como assim? Aí Jesus vem no capítulo 14, trazendo uma palavra de conforto ao coração dos discípulos que estavam preocupados com aquela situação. Jesus disse, olha, não fiquem preocupados no coração de vocês. Não se preocupem no coração por aquilo que vai acontecer. Mas credes em Deus e credes também em mim. Amém? E aí Jesus, nessa palavra de conforto, ele diz, crê em Deus, crê em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. A casa do meu pai tem muitos lugares, e eu estou indo para lá, preparar um lugar. Depois eu virei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Amém, irmãos? Então Jesus trouxe essa palavra de conforto. E quando eu sei que é um leitor da Bíblia, né, alguém que medita na palavra de Deus, você já percebeu que Deus, ele move a história para que as suas promessas se cumpram. Quando Deus criou o homem lá no jardim, o homem perfeito, sem pecado, e ali Deus habitava entre o jardim, passeava com o homem vivia em total contato com Deus, até o dia em que pecou e de lá foi tirado, para não comer do fruto, né, da árvore da vida e não vivesse eternamente no corpo do pecado. Deus então no jardim fez a promessa para o homem que a descendência da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, uma profecia do Cristo. E ali mesmo no jardim Deus pega a pele de um animal, faz uma veste para Adão e Eva, simbolizando o cordeiro que viria a morrer em nosso lugar para cobrir a nossa nudez, para tirar a nossa vergonha, para perdoar os nossos pecados. Então Deus começa a mover a história para o cumprimento do nascimento do seu filho. Deus então vai instituir para si um povo. Deus chama Abraão, manda Abraão sair da casa dos seus pais e Abraão ir para uma terra que ele daria a ele e a sua descendência. Abraão então, em obediência, sai da casa dos seus pais, da Mesopotâmia, vai para o lugar que Deus estava direcionando. Chegando ali no lugar, Deus começa a direcionar Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vai com sua família para o Egito, do Egito vem um tempo de fome sobre a terra,
Vem um tempo de fome sobre a terra, Deus guarda eles no Egito, José era levantado como governador. Tudo isso é provisão de Deus para que o povo do Senhor cresça, fortaleça e nasça então o Messias. Deus, depois de um tempo, lembra daquele povo que estava em sofrimento, mais de 400 anos de escravidão no Egito. Deus então vem e faz nascer Moisés. Moisés nasce, Deus levanta Moisés como libertador. Moisés vai diante de Faraó, Deus manifesta os seus sinais, sai da terra, Moisés sai da terra com o povo em direção à terra prometida. Passa pelo deserto, luta contra as várias nações, tem vitória. Moisés chega diante da terra com o povo, não entra. Deus recolhe, levanta Josué. Josué então conquista a terra. E aí Deus então começa a levantar os juízes. Depois Deus levanta os reis. Tudo isso para cumprir que Jesus viria. Até que chega o dia em que Jesus nasce. O Senhor se manifesta a Maria, chama Maria. Maria diz: aqui está a tua serva, Senhor, faça conforme a tua vontade. Jesus então ali é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus nasce, Jesus vai para o Egito ali, porque queriam matá-lo, e fica um tempo ali. Depois o Senhor vem e fala a José. José volta novamente com Jesus, ele vai para Cafarnaum, fica ali para Belém. E aí, depois de 30 anos, Jesus inicia o ministério. Jesus começa a anunciar a palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus começa a chamar as pessoas ao arrependimento. Depois de 30 anos, depois de 3 anos e meio, Jesus então é crucificado. Ele morre, mas no domingo pela manhã as mulheres vão ao sepulcro e elas têm uma surpresa: a pedra foi movida, Cristo ressuscitou. Então Cristo aparece aos seus discípulos e passa 40 dias Jesus se manifestando a pessoas. Até que quando você inicia a leitura do livro de Atos, Jesus ali no primeiro capítulo, Jesus é levado aos céus. E Jesus faz uma promessa para os seus discípulos. Depois que Jesus é levado aos céus, eles ficam olhando, admirados. Então aparecem 2 varões vestidos de branco e diz: homens da Galileia, da mesma maneira que vocês estão olhando o Filho do Homem subindo, vocês irão vê-lo retornando novamente entre as nuvens. Ali estava a promessa de que Jesus, que foi levado aos céus, viria um dia buscar a sua igreja. E é essa promessa que Jesus está falando aqui no capítulo 14 aos seus discípulos: eu vou preparar um lugar, mas depois que esse lugar estiver pronto, eu virei. E o que Deus está fazendo então, pastor? Deus está movendo a história, preparando a terra, preparando a igreja para que Jesus venha. Amém? Para que Jesus venha, para que Ele venha buscar o seu povo. Irmãos, você olha para o que está acontecendo, tudo aponta para a volta de Jesus. Você vê os jornais, você vê as notícias, você vê o estado que as pessoas se encontram, você vê o estado que a igreja se encontra, tudo está apontando para a volta de Jesus. Jesus breve virá buscar a sua igreja, o seu povo. Por isso ele falou aos seus discípulos: não se preocupem no coração de vocês. Às vezes nós ficamos tristes, irmãos, com algumas situações que estão acontecendo. Você fica triste com as mortes, com as guerras, com a fome. Alguns perdem até a fé, duvidando do Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: breve Jesus virá buscar a sua igreja. E o próprio Jesus, quando foi interrogado pelos seus discípulos sobre como seria o fim, o que iria acontecer, quais eram os sinais, ele mesmo alertou para que nós possamos ficar atentos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo 24, Jesus vai ser interrogado pelos seus discípulos sobre como se dará todas as coisas. Ele vai responder. Mateus 24 é conhecido como sermão profético, o princípio das dores. Ao versículo 1: tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhe disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular dizendo: quando essas coisas acontecerão? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane. Então Jesus chega no templo, diante do templo, vê aquela construção e diz assim: não vai ficar nada. Vai ficar aqui pedra sobre pedra. Está falando de uma invasão que a nação de Israel iria sofrer mais adiante, que seria destruído todo aquele templo. Tudo seria destruído, tudo seria derrubado. E os discípulos perguntaram então para Jesus: mas Senhor, quando que tudo isso vai acontecer? Quais serão os sinais do fim dos tempos, de que nós estamos realmente nos últimos dias? Nos fale. E Jesus falou assim: olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Então, meus irmãos, o que mais há hoje são pessoas usadas pelo inimigo, pessoas firmadas na sua própria sabedoria, estão aí para enganar a muitos. Mas nós temos a palavra como bússola, nós temos a palavra como mapa, está disponível, nós temos acesso para não sermos enganados. Amém, irmãos? E aí Jesus vai listar aqui alguns sinais. Eu, lendo aqui, meditando, listei 8 sinais. Para que a gente não lê tudo, eu vou falar aqui para vocês alguns sinais que Jesus falou. Primeiro sinal, Jesus falou no versículo 5. Jesus disse que muitos falsos cristos apareceriam. Então, no versículo 5 do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala aos discípulos: cuidado que ninguém vos engane vocês. Capítulo 4, capítulo 5. Muitos irão aparecer afirmando ser o Cristo. Irmãos, basta um clique que você dê aí no Google, né? E você encontra assim, coloque pessoas que se declaram ser o Cristo. Você vai encontrar milhares. Inclusive tem um aqui no Brasil muito famoso. Quando eu via ele, eu achava que aquilo ali era um personagem, que realmente ele estava encenando para ganhar like, atenção, não sei. Mas depois descobri que não, realmente tem uma seita, um grupo de seguidores, o centro deles é em Brasília, inclusive muitas pessoas instruídas, né, muitos estudiosos, muitos políticos são seguidores dessa seita, que é o Henrique Cristo. Aquilo ali não é um personagem, realmente ele se diz ser a encarnação de Cristo, irmãos, e engana a muitos. Na Arábia Saudita surgiu aí um homem, alguns anos atrás, que arrastou multidões. Ele tinha até alguns sinais na sua mão de perfuração, e ele se considerava o Cristo. Muitos têm surgido aí, irmãos, se declarando ser o Cristo. Jesus falou: cuidado para que ninguém vos engane, e aparecerão muitos dizendo ser o Cristo. Outro sinal que Jesus falou no versículo 6, Jesus disse que haveria guerra e rumores de guerras. Ó, irmãos, nós estamos aí diante de uma notícia, né, que está Israel, Estados Unidos foi lá no Irã, bombardeou lá alguns lugares, o presidente lá, o Ayatollah, né, veio a morrer diante daqueles bombardeios. O Hamas que vai em Israel, entra e... O Oriente Médio está num estado de guerra. Aqui no Sul, na América do Sul, recentemente, a África, países estão em conflitos um com o outro, constante, irmãos, rumores de guerra. Jesus falou: quando vocês virem, aí você fala assim: mas pastor, sempre houve essas guerras, sempre houve esses rumores de guerras, mas você percebe que está se intensificando? Você percebe que nós tivemos aí a primeira grande guerra mundial, envolvendo praticamente todas as nações, a segunda grande guerra mundial, estamos aí no meio de uma guerra comercial, uma guerra cibernética, à beira da terceira guerra mundial, em que o mundo está clamando por uma falsa paz. O mundo quer paz, irmão. O mundo está pedindo por uma paz. E essa paz, ela está sendo colocada por meio da força. Se tu não te mexer, tu não vai ser atingido. O que é isso, pastor? Isso é a preparação para o anticristo. É que vai envolver a política, a religião, os governos, as nações. Tudo isso é a preparação para a manifestação do anticristo. E nós precisamos estar atentos, irmãos, vigilantes. Jesus está à porta. Amém? Breve Jesus vem. Então ele diz: vocês irão ver guerras, rumores de guerra. Versículo 7, Jesus fala de outros sinais. Vocês irão ver fomes e terremoto em vários lugares. Versículo 9, Jesus vai listar outro sinal. Vocês irão ver perseguição à igreja. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Recentemente você viu o que aconteceu na Nigéria? Muitos pastores e igrejas sendo queimadas.
Nós estamos sendo perseguidos nas faculdades, perseguido na política, perseguido na sociedade, a família sendo perseguida por conta do nome de Cristo. Há uma perseguição violenta, irmãos. A mídia, há uma perseguição violenta contra a igreja, contra você. A sua fé eles estão tentando tolir a sua fé, moldar você segundo os padrões dele. Inclusive hoje tem pessoas que até se envergonham de falar que são crentes, cristãos, quando entram em determinado lugar. Que pena, irmãos. Porque aquele que negar Cristo diante dos homens, esse Cristo não reconhecerá diante do Pai, não é? Então a perseguição, Jesus falou, a perseguição vai acontecer por conta do meu nome. Quantas perseguições a igreja não tem passado, meus irmãos? Ao longo do tempo. Você vai estudar a história da igreja, você vai ver os mártires, pessoas que morreram crendo no Evangelho, mas não negaram. Tudo isso é o quê? Sinal da vinda do Cristo. Outro sinal que Jesus vai listar no versículo 10. Jesus vai dizer que no final dos tempos haverá um grande abandono da fé, brigas, contendas, um contra o outro, divisão. Será que isso está acontecendo hoje, irmãos? Você sai para evangelizar a cada 10 pessoas, 7 vão falar para você: eu já fui da igreja um dia, eu já aceitei Jesus, estou afastado. Então Jesus disse que nos últimos dias haveria um abandono grande da fé, haveriam brigas. Hoje nós vemos briga entre os irmãos, briga nas redes sociais. Um diz eu sou calvinista, outro diz eu sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. E começa a briga, a discussão, um xinga o outro. Divisões. Cada dia igrejas racham, dividem. Um sai brigado de um lugar. Jesus falou que isso iria acontecer. Isso é o quê? Sinal da sua vinda. Está perto, está próximo. Versículo 11, Jesus vai listar o outro sinal. Ele diz que haveriam falsos profetas. Aqueles que se apresentariam em nome de Cristo, mas que nunca conheceram Cristo. Falsos profetas. Quantos irmãos não estão por aí ensinando heresias, conduzindo pessoas para o inferno, cegos guiando outros cegos? Jesus falou que isso se intensificaria quando o final estivesse próximo. Basta um clique, você vai encontrar aqueles que estão constantemente pedindo Pix. Faça um Pix que eu vou fazer aqui as revelações. Eu vou fazer aqui as revelações. Faça um Pix que eu vou colocar seu nome aqui nesse caderno para a gente estar orando. Não é, irmãos? Quantos não tem por aí? Jesus falou que no final seriam muitos. Versículo 12 do capítulo 24, ele diz que o esfriamento do amor iria aumentar por conta da maldade. Então o homem está tão perverso, a maldade tem se alastrado tanto que o amor de muitos irmãos está esfriando. Quantos casos horrendos nós não estamos aí vendo? Coisas que nem abalam mais as pessoas. Antigamente, quando acontecia um crime, principalmente de um pai contra um filho, ou um filho contra pai, era algo que todos ficavam alarmados. Parece que hoje está comum, irmãos, infelizmente. Coisas que são alarmantes. Crianças, você viu aí agora o relatório que saiu da ESP, né? Coisas barbárias que fazia com as crianças. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, mulheres sendo exploradas, crianças sendo exploradas. Quantas coisas horríveis nós estamos vendo. Isso está levando ao esfriamento do amor de muitos. Pessoas que não acreditam mais um no outro. Pessoas que não acreditam mais na família. Pessoas que não acreditam mais na amizade. Por quê? A maldade tem aumentado. Versículo 14. Jesus fala como sinal da sua vinda, a pregação do Evangelho iria alcançar toda a terra. Meus irmãos, com a internet, o Evangelho tem chegado em muitos lugares. Agora nós temos aí a internet via satélite, a pessoa vai lá, coloca uma anteninha, ela pode estar no meio da Amazônia, pega acesso. Ela pode estar nos Alpes Suíços, tem acesso. Ela pode estar no meio do oceano, tem acesso. O Evangelho está sendo pregado.
O evangelho está sendo anunciado. Nas nações, Deus tem levantado missionários, inclusive muitos brasileiros. Deus está aí levantando para que a palavra dele chegue em todos os lugares, em todas as vilas, a todos os povos. Isto é sinal de que ele está voltando. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Diante dessa notícia de que Jesus está vindo, de que os sinais estão aí manifestos, você se pergunta, mas e agora, pastor? O que eu devo fazer? Como eu devo aguardar a vinda de Jesus? E eu quero dar para você aqui alguns conselhos de como nós devemos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiro, nós devemos aguardar a vinda de Jesus em santidade. Alguém pode abrir aí em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Hebreus 12, 14. Como aguardar a vinda do nosso Rei, do nosso Senhor? 12, 14. Olha só o que está escrito: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá. Quem, irmãos? Sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Então, como aguardar a vinda do nosso Rei? Em santidade. Procurando viver em paz com todos. Amém? Procurando viver em paz com todos. Por quê? Porque sem a santificação, quando ele vier, não irá vê-lo, não irá contemplar o seu rosto, não irá encontrar-se com ele. E santidade é ser o quê? Separado. Amém? Nós estamos nesse mundo, mas dele não somos. A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é terreno. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Diga glória a Deus. Então, irmãos, viver em santidade, em santificação, faz parte da vida daqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Talvez você ouve essa palavra aqui e você atualmente começa a acusar. E você começa a pensar, viu só? Você vai ficar fora da vinda de Jesus quando ele vier, porque você não está vivendo em santidade. Mas há uma boa notícia. Você pode hoje arrepender-se. E se você arrepender do seu pecado, Deus é Senhor para perdoar. Ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Deus não rejeita aquele que chega diante dele com o coração quebrantado. Se você se achegar diante de Deus com o coração quebrantado, reconhecendo a sua condição, reconhecendo a sua necessidade, Ele é Deus. Ele é Senhor para perdoar. Lembra do filho pródigo? Saiu de casa, quando pensou em voltar, disse, meu pai não vai me aceitar como filho, fiz tanta coisa errada, gastei o dinheiro que ele me deu, perdi tudo, desonrei a minha família, meu pai não vai me aceitar como filho. Ele volta com o discurso pronto. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus céus. Irmão, o pai não deu nem muita atenção para o discurso que ele fez. Quando o pai o avistou, o que o pai fez? Abraçou. Beijou. Quando o pai beija o filho pródigo, ele está dando um sinal para os seus servos. Qual é o sinal para os servos? Eu estou aceitando, não façam mal a ele. Eu estou aceitando. O pai manda colocar um anel no dedo, dizendo, eu estou devolvendo a ele a autoridade. Ele tem autoridade novamente para fazer negócio no meu nome. O pai coloca sandália nos pés, dizendo, a minha proteção está sobre ele. E o pai coloca vestes novas, dizendo, está lavado, está perdoado. Então, se você se achegar ao pai, se você buscar ao pai, essa é a boa notícia. Ele é Deus para perdoar, para limpar, para restaurar. Diga glória a Deus. Então, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Devemos aguardar o Senhor em santidade. Amém, irmãos? Como devemos aguardar, pastor, a vinda do nosso Senhor, do nosso Messias? 1 Tessalonicenses 5:17. Como aguardar a vinda do Messias? Vivendo uma vida em constante oração. Meu irmão, não sei se você já desenvolveu uma vida de oração. Mas se você não desenvolveu uma vida de oração, é necessário. Olha o que está escrito aqui. Orem sem
sem cessar. Você conhece a voz do Senhor? É necessário, irmãos, que você zele por uma vida de oração. É necessário que você entre no Santo dos Santos, na presença do Pai, e se derrame diante dele em oração, sabendo que você fala com o seu Pai. Talvez você está aqui, você tem sido movido muito por outras coisas. Eu quero dar uma notícia para você. As coisas vêm e passam. Os momentos vêm e passam. Mas aquele que conhece ao Senhor e a sua palavra, esse permanece. Amém, irmãos? E para conhecer ao Senhor é necessário desenvolver uma vida de oração. Você que está aguardando a vinda de Jesus, tem uma vida de oração. Jesus disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Estavam lá 120 homens, estavam fazendo o quê? Orando. Estavam no cenáculo orando, buscando. Cumpriu-se a promessa, o Espírito Santo veio sobre eles, foram revestidos de poder, coragem, ousadia para testemunhar. E você observa os discípulos daqui para frente, irmãos, desenvolvendo uma vida de oração. O próprio Jesus é nosso modelo, Cristo. Ele despedia os seus discípulos e ia para lugares desertos, orar. Há pessoas, irmãos, que acordam, não oram, vão dormir, não oram, não ora em momento nenhum. Qual é o momento que ora? Quando está passando por dificuldade às vezes. Mas dizer: ó Senhor, me ajuda, me socorre, me dá livramento. Ou me lembra o conteúdo da prova. Meu irmão, Jesus não quer que você ore a Ele só na hora da dificuldade, não. É uma oração constante. Jesus falou assim, ó: de nada faço de mim mesmo, sem que primeiro o Pai me tenha revelado. Não faço nada de mim mesmo, primeiro o Pai me revela. Eu vi uma frase de um pastor, o pastor Ponhonchu, da maior igreja do mundo, né? Ele já partiu para o Senhor, mas há um seminário dele que ele fala, se você puder pesquisar, quando você estiver em casa para você assistir, a oração do tabernáculo. Ele fala sobre oração, e há uma frase dele, é uma frase que ele diz assim, que após o seu momento de oração, ele levanta e ele sente que ele está como uma parede forte, como tanque de guerra, que tudo pode bater nele, mas ele não vai ser abalado, porque Deus já deu a direção a ele do que fazer. Deus já direcionou ele sobre o que fazer, como fazer. Irmãos, nós temos muitas obrigações, muitas coisas para fazer, muitas decisões a tomar, e se não houver uma direção de Deus, iremos ser conduzidos pelo engano do nosso coração. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Se não houver uma direção de Deus para a nossa vida, seremos conduzidos pelo nosso coração enganoso. Então é necessário desenvolver uma vida de oração. Você está aguardando a vinda de Jesus? Amém, irmãos? Você está aguardando a vinda de Jesus? Seja alguém que ora. Como aguardar a vinda do Senhor Jesus? Como é que eu faço, pastor, para aguardar a vinda de Jesus? Salmo 119. Conhecendo o Senhor por meio da sua palavra. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Conhecendo o Senhor, olha só. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua o quê? Palavra. Versículo seguinte, por favor. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para o quê? Não pecar contra. Como aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus? Conhecendo o Senhor por meio da sua palavra, meu irmão. Você é alguém que medita na palavra do Senhor? Preste atenção. Não fique só fazendo leitura corrida. Medite na palavra. Leia a palavra e medite na palavra. Leia a palavra e medite, mastigue a palavra. Deixe o Espírito Santo conduzir você, falar a você. Mas quando você está lendo a palavra na direção do Espírito Santo, aquilo salta aos teus olhos.
A palavra fica pulsando no teu coração. Às vezes você está fazendo os afazeres do dia a dia, aquela palavra está aqui, ó, na tua mente. Você está lá indo para a escola no ônibus, no seu automóvel, e a palavra está aqui, ó, na tua mente. O Espírito Santo está dando entendimento a você dessa palavra, está dando vida a você por meio dessa palavra. Eu não sei se você tem o hábito de ler a palavra de Deus e meditar, mas se você não tem, para aguardar a vinda do Senhor Jesus, é necessário que você esteja conhecendo o Senhor por meio da sua palavra. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Uma vez, irmãos, eu queria ter algo sobrenatural com Deus. Só que esse sobrenatural que eu queria ter com Deus era que Ele falasse comigo de forma audível. Eu queria que Deus falasse comigo de forma audível. Eu lendo a palavra assim, ó, a sua voz é como cachoeira que cai. Pá. Eu quero ouvir sua voz, Senhor. Aí todo mundo foi dormir, eu fui pro meu quarto, eu fui orar. Disse, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir sua voz, fala comigo. E fiquei orando, irmãos. As horas foram passando e nada de Deus falar comigo de forma audível. Eu orando, chorei, me acabei, rasguei o coração, nada de Deus falar de forma audível. Aí me sentei na cama, peguei a Bíblia, disse, Senhor, eu vou orar mais uma vez, eu não vou sair daqui quando o Senhor não falar comigo, vou ler a sua palavra. Abri a palavra. Quando eu abri a palavra e comecei a ler, irmãos, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo por meio da sua palavra. Aí eu parei e disse, Senhor, sou cedo menino. Não que Deus não fale de forma audível, se Ele quiser falar, Ele fala, porque Ele é Deus. Quem pode impedir o Senhor? Mas está aqui, irmãos. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Leia a palavra, mas leia a palavra de Deus completa, não só pegando as partes que você mais gosta. Mas leia a palavra de um todo, de Gênesis a Apocalipse, medite na palavra. Se for um texto de difícil compreensão, ore, clame ao Espírito Santo, peça ajuda para alguém. Fale, Espírito Santo, fala comigo por essa palavra, eu quero entender essa palavra. Irmãos, às vezes você lê um texto da palavra que você não entende, e aquilo fica na tua mente, às vezes você está lá no dia a dia fazendo as coisas, e algo acontece, e de repente, parece que uma luz acende aqui, não é? E aquele versículo, aquele texto que você não entendia, parece claro diante de você. Você fica assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por isso Paulo diz assim, o que eu estou passando a vocês, eu não recebi de homem nenhum. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Deus quer revelar, irmãos, a sua vontade a mim e a você por meio da sua palavra. O que o Senhor falou o anjo do Senhor falou para Josué diante do desafio que ele ia ter? Medita no livro da lei dia e noite para que tudo te vá bem. Medita no livro da lei, irmãos. E Josué foi enganado por uma tribo que ele deveria expulsar da terra, e essa tribo se disfarçou. Vestiram roupas rasgadas, pegaram o pão velho, pegaram vinho vencido e vieram diante de Josué. E Josué não consultou ao Senhor, não examinou a palavra, fez um acordo com aquela tribo e depois ficou preso na mão deles. Em tempo de guerra ele não pôde se levantar contra aquela tribo, por quê? Porque não consultou o Senhor, não observou a palavra do Senhor. Meus irmãos, você está aguardando a vinda do Senhor Jesus? Conheça o Rei dos Reis pela manifestação da sua palavra. Leia a palavra, medite na palavra, se alimente da palavra, anseie pela palavra. Se você iniciou, às vezes no início do ano, irmãos, as pessoas fazem planos. Esse ano eu vou ler a palavra todo dia, talvez você já até quebrou esse plano. Levante, dá tempo de você continuar. Começa novamente. Às vezes você tem aí um plano que você recebeu de leitura, que você já marcou várias vezes, nunca concluiu. Vamos lá, irmãos. Continue. Não para. Peça ao Espírito Santo. Peça ajuda. Não se entregue. Conheça Deus por meio da sua palavra. Amém? Como aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus? Encorajando os irmãos. Abra aí em Hebreus 10, 24 ao 25. Vamos aguardar a vinda do nosso Senhor encorajando os irmãos, encorajando uns aos outros. Hebreus 10. Olha o que está escrito. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas
obras. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Nós estamos vendo que o dia está, irmãos, próximo. Jesus está à porta. Então vamos animar uns aos outros. Se você vê algum irmão desanimado, seja uma bênção na vida dele, irmão. Se achegue nesse irmão, não para julgar, não para condenar, não para pisar, mas para ser um instrumento de Deus para esse irmão ser levantado pela graça de Deus. Se achegue perto desse irmão, ajude ele em oração, com palavra de ânimo. Amém? Porque os dias estão se findando. Breve Jesus está chegando, irmãos, para arrebatar a sua igreja. Então, aguarde a vinda do Senhor aí, encorajando uns aos outros. Vamos lá, meu irmão, permaneça firme. Não desanima, não desista, não retroceda. Continue olhando para Jesus. Se você caiu, levanta, meu irmão. Porque breve Jesus virá buscar a sua igreja. Amém? Como aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus? Abra aí em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, pregando o Evangelho. Como aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus? Pregando o Evangelho. Olha só, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, versículo seguinte, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Versículo 6, por favor. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Aqui é o conselho de Paulo a Timóteo. Ele diz aos pastores, essa palavra é para Timóteo. Ela foi escrita a Timóteo, mas hoje ela é para mim e para você. Vamos esperar a volta do nosso Senhor Jesus pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Seja oportuno. As oportunidades que se abrem, não perca, irmão. Paulo chegou numa cidade que tinha vários altares e tinha um altar vazio. E ali Paulo viu que aquela era a oportunidade, irmão, de evangelizar aquela cidade. Paulo diz, esse altar que está escrito ao Deus desconhecido, ele é para o Deus do céu, para o Deus verdadeiro. Paulo começou a evangelizar aquelas pessoas, irmãos, e muitos confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então aproveita essa oportunidade que Deus está te dando. Aguarde a volta de Jesus pregando a palavra, irmãos, pregue a tempo e fora de tempo. Toda oportunidade, irmãos, é única que Deus nos dá para testemunhar a sua palavra. Amém? Como aguardar a volta de Cristo, pastor? Aguarde a volta de Cristo em constante vigilância. Mateus 24, 42, para nós encerrarmos. Aguarde a volta de Jesus em constante vigilância. Mateus 24, 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Versículo 43. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Como aguardar a vinda de Cristo, pastor? Em constante vigilância. Não se distraia. Fique atento. Nós somos do dia e não da noite. A noite vem que ninguém poderá trabalhar, meus irmãos. Nós somos do dia. Fique atento. Veja os sinais. Olhe para a figueira. Preste atenção. O relógio de Deus está aí, meu irmão. As nações estão se movendo para a manifestação do anticristo. Logo, a abominação irá sentar no lugar santo, irá profanar o templo do Senhor. Mas nós, os salvos,
aqueles que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Diga glória a Deus. Breve Jesus vai vir nos livrar do corpo do pecado. Jesus vai nos livrar do corpo do pecado. Paulo diz aos Tessalonicenses: aqueles que morreram em Cristo primeiro ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, iremos ganhar um novo corpo, iremos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Diga glória a Deus. Nós estamos aguardando por esse momento a vinda do nosso Senhor. Por isso Jesus falou para os seus discípulos: não se preocupem no coração de vocês. A Bíblia diz que Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Ele diz o que iria acontecer. Está acontecendo. Breve Jesus virá buscar a sua igreja e o seu povo. Permaneça fiel em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Aleluia.